né, que teve recorde de expulsão nos últimos 10 anos. Ao todo foram 5 no jogo do Flu, 2 no jogo do São Paulo e Ceará, uma no jogo do Palmeiras e Santos e uma no jogo do Atlético Paranaense e Cuiabá, totalizando 9 expulsões. Né? E se a gente contar na expulsão do Abel Ferreira, são 10 expulsões, né? Vamos lá. Mais uma vez, né? O Palmeiras aí vence na rodada e alguns rivais lá, a parte mais próxima da tabela, né, não pontuam, tá? A gente falou muito do Flamengo, a gente falou muito do Corinthians, né? Por ser lá em cima, por ser um candidato ao título. Mas olha só o que acontece. O Palmeiras é líder com 57 pontos, de 2 vitórias seguidas, já depois de uma sequência de empates, uma derrota. O Fluminense é o segundo colocado agora com 48 pontos. O Inter é o terceiro, 46. O Flamengo é o quarto com 45 e o Corinthians é o quinto com 44. Os dois não vencem já há 3 rodadas. 3 rodadas. O Atlético Paranaense é o sexto com os mesmos 44 pontos. O Atlético Mineiro também, né? Não engata, tem sétimo com 40 pontos, uma vitória nos últimos 5 jogos. O América Mineiro é quem vem chegando, está em oitavo com 39. Goiás é o nono com 37. Botafogo, décimo com 34. E o Santos, 11º também com 34. Junto com eles, Bragantino e São Paulo, ambos 34 pontos. Fortaleza e Ceará, né? Os dois empatados com 31 pontos, em 14º e 15º colocado. Coritiba é o 16º com 28. O Avaí é o 17º também com 28, dentro da zona do rebaixamento agora. O Cuiabá, 18º com 27 pontos. E ali, os dois times que para mim já estão rebaixados, né, dependendo do resultado do jogo Atlético Goianiense hoje, se ele perder para mim já caiu. 19º Atlético Goianiense, 22 pontos. E o 20º Juventude com 19 pontos. Tá? Mas muitos falavam de Flamengo e Corinthians, atuais quarto e quinto colocado do campeonato, e a impressão é que se passa é que, né, o Flamengo não tá nem aí pro Campeonato Brasileiro. Não tá nem aí. O Flamengo não vence há 3 jogos. Ele poupou o time, se não me engano, em um deles, tá? Mas o que chama atenção é que o Flamengo ele vem tendo uma queda de produção, tá? Se a gente comparar ao Flamengo que começou ali com o Dorival voando, com as chegadas do Vidal e de Cebolinha até, hoje já não é mais. Já não é mais o mesmo. Teve uma queda de produção, tá? E o Corinthians, né, que liderou o campeonato nas primeiras rodadas, inclusive esse quinto lugar aí é a pior colocação no Corinthians neste campeonato, que inclusive é a primeira vez que o Corinthians está fora do G4 nesse Campeonato Brasileiro. É a primeira vez, tá? Começou na rodada passada e se manteve nessa. O Corinthians perdeu fora de casa para o América Mineiro com o seu time reserva. O que não faz sentido, porque o Corinthians terá semana livre novamente, né? Vai ser uma semana livre, aparentemente, do calendário do futebol brasileiro. E aí, por que você vai poupar o seu time se você terá descanso? Né? Na verdade, não. O Corinthians volta a jogar quinta-feira. Tá? Contra o Atlético Goianiense, inclusive. Na verdade, é quarta-feira, desculpa. Quarta-feira? Não, tá errado. Ah, não. Só na outra semana. Não vai ter nem jogo fim de semana. Vai ser só no meio da outra semana, dia 28/9. Tá ligado? São 10 dias. 10 dias sem entrar em campo. Pra mim, aqui, largou mão, velho. Largou mão total. Tá? O Corinthians não vai ser candidato nem a ser vice mais, esse pá. Tá? Porque agora é o seguinte. Temos 2 clubes ali que vieram, ganharam a posição e que eu acho que vão se manter nela até o final. Até pelo fator, né, de desinteresse no Flamengo, principalmente, e do Corinthians. Porque o Fluminense Internacional, eles não têm mais nada a disputar. Eles já foram eliminados de todas as Copas.
Então, o que lhe resta a eles é isso aí. É isso aí, tá? Então, eu acho que esses dois aí são fortes a serem vices deste campeonato, né? Porque, mano, sinceramente, eu gosto de um campeonato equilibrado, eu gosto de um campeonato disputado até a última rodada, com emoção. Todo respeito ao Palmeiras, não que eu esteja falando isso para, né, desmerecer, porque o trabalho do Palmeiras é muito bom. E se eles estão acabando com essa emoção do campeonato, é mérito total deles. Mérito total deles que, né, nesses anos de trabalho do Abel, é uma coisa impecável que ele vem fazendo. Inclusive o Abel, né, segundo ele, obviamente, né, as palavras podem mudar, né, ao longo do tempo, né, algumas decisões podem ser alteradas aí, mas o Abel, disse ele na entrevista que vai permanecer no Palmeiras para a próxima temporada. Ele tem contrato até o fim de 2024, deve permanecer com certeza mais uma temporada. Segundo ele, não pensa em propostas para sair, né? E segundo também o próprio Abel, ele disse que o Palmeiras é o clube mais europeu dos brasileiros, né? E que o Palmeiras dá tudo aí, todas as ferramentas necessárias para ele pensar no seu jogo, né? No questão de reforços, tudo mais, e também montagem do elenco aí nas mãos todas do Abel, né? Ele tem liberdade para pensar em tudo isso, né? Em que realmente tem alguns clubes no Brasil que não dão essa liberdade para o treinador trabalhar, né? Então, o Abel tá certo, né, mano? Se ele tá pensando que realmente o Palmeiras é um nível europeu em questão de comodidade, né, e de filosofia de trabalho, ele tá mais do que certificar, mais do que certificar, né? Então, ele vai fazer história aqui no Brasil, vai ser um dos maiores ídolos da história do palmeirense. Então, não precisa ir para Europa. Não precisa. Né? Ele pode ir mais para frente, quem sabe? O Abel é um treinador novo ainda. Né? Ele pode fazer carreira aqui no Brasil, brilhar. Tudo bem que para treinador, vitrine no Brasil não é uma grande coisa, né? Porque, pensa bem, quais treinadores do futebol brasileiro fizeram grandes trabalhos e foram treinar clubes europeus? Tipo, recentemente. Não vamos pegar o lá atrás, não, porque né, tem o Luxemburgo e tem o Felipão. Mas também se tirar esses dois, não tem ninguém. Ninguém mais. Tá, é duro, velho. É duro. Tá? A diferença é que o Abel é um português, né? E a escola portuguesa de treinadores é vista em bons olhos por vários países da Europa. Né? Então ele sim pode ter uma chance, principalmente na Premier League, que eu vejo ali vários treinadores portugueses aparecendo. Mas a questão é que, cara, é total desinteresse dos clubes, tá? Eu não acho que ninguém vai chegar no Palmeiras. Para mim, o Palmeiras já é campeão já, tá? E o que chama atenção é essa resiliência que o Palmeiras tem. O Palmeiras contra o Santos, ele teve um jogador expulso, que foi o Danilo, inclusive, que fase do Danilo, hein, mano? Que fase do Danilo. O cara foi convocado para a seleção brasileira, ele voltou, mas parece que só o corpo voltou, a alma ficou. Porque não é possível, ele desaprendeu a jogar futebol. Desaprendeu. Cara, é sinistro, velho. Aquele Danilo que a gente conhecia, que mereceu a convocação, sim, obviamente, foi lembrado pelo Tite. Pô, ele tava voando em campo, mano. O moleque era onipresente, mano. Ele tava em todas as partes do campo. Fora isso, aparecia no ataque também. Agora, foi expulso, prejudica a equipe, né? O que já é a segunda vez, porque também teve contra o Atlético Mineiro, que poderia ter ocasionado na eliminação da Libertadores, que aconteceu um jogo depois, mas, né, de forma mais precoce até. Cara, não sei o que aconteceu, mas o Danilo parou de jogar. Parou de jogar, tá? Mas voltando para a resiliência palmeirense, né, até lembrando o jogo contra o Atlético Mineiro, também teve 2 expulsos, e eles conseguiram segurar o jogo inteiro até levar para os pênaltis. Mais uma vez aí. Mais uma vez aí. O Palmeiras luta, luta, luta e consegue sair vencedor, tá?
O Santos está totalmente quebrado, sem treinador, sem nada, mas ele não fez um jogo ruim. Não fez um jogo ruim. O problema do Santos é a soteudodependência. E o Santos só tem um Soteldo no elenco. Não tem outro jogador igual. O Santos precisa de um jogador igual ao Soteldo. O cara que arranca, o cara que dribla, o cara que arma o time, o cara que faz praticamente tudo no ataque. Se ele conseguir outro jogador desse nível, vai ficar muito bom. Porque, caso não lembram, quando o Soteldo fez grande sucesso, na outra ponta, tinha ninguém menos que Marinho, que viveu sua melhor temporada na sua vida. Né? Tanto que foi até cogitado para a seleção. Ele tinha outro cara no mesmo nível que ele na outra ponta. Agora ele tá sozinho. Ele tem que se virar para fazer tudo pelo Santos. Entende? É complicado, tá? É complicadíssimo por parte do Soteldo. O Santos vai sofrer. Vai sofrer. Tá? O Santos ele precisa repensar algumas coisas, botar algumas peças novas. O Orlando aí, ele veio, ele já, no primeiro jogo, ele deu uma cara nova para o Santos, né? Um time mais competitivo, mas, logicamente, é pouco, né? É pouco. Foi um jogo só. Tudo bem que foi contra os melhores clubes do Brasil, mas, né, tem que manter esse ritmo. Manter esse ritmo. E, obviamente, precisa ganhar, né? Meter bola na rede. Porque é o seguinte, historicamente, o Santos não ganha no Palmeiras desde 2020. Nenhuma vitória. Cara, não me recordo. Eu vi o número de jogos, mas me deu branco agora. Mas o que eu me lembro, nesse meio tempo, teve quase. Não, mas eu vou chutar, acho que teve uns 16 jogos. Um pouco menos, talvez. O Palmeiras não tomou gol do Santos em 6 oportunidades. 6 oportunidades. Então machuca, velho. Machuca esses números aí. O Santos tá virando freguês máximo do Palmeiras. No Allianz e também na Vila. Isso é um problema. Isso é um problema. Tá? Mas, cara, o campeonato ele tá seguindo aí ao seu final. Temos algumas posições aí que para mim já estão bem definidas, tá? Bem definidas. Para mim, como eu falei antes, esse Z4 aí, do 16º para baixo, vão brigar para não cair até o final. Tá? Esses do 16º para baixo, eles só saem do Z4 se arrancarem pontos ali de alguém de cima, com empate ou até uma vitória em casa. Mas, tipo, confrontos diretos entre essas equipes, eles precisam vencer. Precisam vencer. O Coritiba, por exemplo, por que ele está em 16º? Porque ele ganhou do Cuiabá. Essa vitória fez a diferença. O Coritiba sair. Tá? A diferença entre eles é de 1 ponto. Então, o nível deles é muito abaixo do restante do campeonato. Eles precisam pontuar contra eles. Né? E também, né? Eles têm a chance também de ganhar em casa. Né? Aí tem que pontuar. Não adianta, tá? Mas agora G6, esse G6 aí para mim tá bem definido, eu acho que não vai mudar, tá? E o meio de tabela ali, cara, tem 4 times com 34 pontos, o que a diferença é a seguinte: metade desses times vão brigar por Libertadores e a outra metade vai brigar na parte baixa da tabela, né? Porque se você olhar, você pode falar, Botafogo e Santos, que estão acima, eles podem brigar lá embaixo, que Bragantino e São Paulo são times melhores, né? Mas, olha, o rumo que está se tomando não dá para a gente saber ainda, tá? E o Bragantino não ganha 5 jogos. É uma fase do Bragantino, né? O Bragantino e o Fortaleza foram os dois clubes que, né, conseguiram vaga na Libertadores ano passado, fazendo campanhas espetaculares. Fortaleza acabou o campeonato em terceiro, o Bragantino acabou o campeonato em quarto. Agora, o Bragantino está em 12º, o Fortaleza está em 14º. Praticamente não se mudou nada, tá ligado? Muito pelo contrário, o Fortaleza se reforçou ainda com algumas peças. Né? Então, cara, virou o ano
que parece que esses clubes pararam de jogar. É sinistro, cara. O futebol, ele é sinistro, velho. Ele tem algo ali que não dá pra gente saber muito, né? E o vice-campeão aí é o que vai ser a briga até o fim do ano, cara. Porque a diferença do segundo pro sexto colocado é de 4 pontos. 4 pontos. Pode aumentar, caso o Inter vença hoje, vai para 5. Né? O Inter fica em segundo 49. Inclusive, também mantém a distância de 8 pontos para o líder. Mas ali, Fluminense, e até Atlético Paranaense, vai ser a briga aí do campeonato para mim, tá? Para ver quem será o vice-campeão, né? E também, obviamente, tem aí as brigas pelas vagas diretas nas fases de grupos da Libertadores, tá? E, obviamente, né, isso pode mudar. Tem as Copas, né? Então tem a chance também do G6 aí classificar direto para a fase de grupos, tá? E aí o sétimo e o oitavo vão para pré-Libertadores. Fechou? É mais isso daí, tá? Eu não acho que o Palmeiras vai perder esse título, tá? O Palmeiras é um time, como eu falei, muito resiliente. Ele tem muitos obstáculos por partida e ele consegue resolvê-los, tá? Mas uma coisa também a ser mencionada aqui, que eu acredito que pouco a gente deve estar falando. O nível do Palmeiras, comparado ao que começou o campeonato, tá bem abaixo. Tá bem abaixo. Esse Palmeiras aí, olha. Inclusive, né? Merentiel ganhou o prêmio Dedão de gol mais bonito do fim de semana. E eu sei que você deve estar pensando, olha, não, fala do Merentiel, fez gol aí, falou que não prestava. Eu falei que o Merentiel teve o seu tempo e até então não tinha feito nada, só um golzinho. Agora ele fez outro gol e foi super importante. Tá? Esse gol pro Palmeiras. Dos 3 centroavantes, acredito que ele pode ter a mais chance de, né, tentar aí algo diferente. Agora, o Flaco Lopes e o Rafael Navarro, olha, sei não, viu? Não sei não. O Rafael Navarro eu já desisti já. Eu já desisti. O cara fez gols na Libertadores contra time da Bolívia, time não sei da onde lá, pá, uns time exótico. Inclusive perdeu na artilharia pro Pedro, que o Pedro inclusive, né, a diferença do jogador. Rafael Navarro fez 8 gols na fase de grupos contra times nada a ver. O Pedro pegou a semifinal, quarto de final, oitavo de final e meteu praticamente todos os gols dele ali. É, aí não tem como. Não tem como. Tá. Mas o Palmeiras ele também precisa se reforçar. Inclusive, o Abel falou que deve manter estrutura por ano que vem, mas deve trazer duas ou três peças para reforçar o elenco na base titular, tá? Até que tem a possibilidade do Scarpa sair e o time precisa contratar para a vaga dele, tá? Surge os boatos do Pedro Raul aparecer como contratação, mas lembrando, né, Pedro Raul é um dos artilheiros do campeonato, então o nome dele vai ser ventilado em praticamente todos os clubes do Brasil com uma boa quantia financeira, né? Então não adianta. O próprio Pissoli do Avaí também deve ser ventilado em alguns clubes aí, né? Eu não sei se ele está emprestado pelo Atlético Paranaense ou ele foi vendido, acho que ele foi vendido, né? E o homem não para de fazer gol. Então esses nomes aí vão ser ventilados aí em clubes de grande porte no Brasil. Não adianta, não adianta, tá? Mas o Palmeiras, assim, pro ano que vem, lembrando, tá? Esse ano, pro Palmeiras só sobrou o Brasileirão, o que não era assim nos últimos anos. Nos últimos anos, o Palmeiras sempre tinha uma coisa para brigar, a mais, tá ligado? Esse ano sobrou só o Brasileirão. Então, em termos de você pegar e analisar tudo, foi abaixo. Ah, Dedão, mas ganhou o Paulista. Mas todo mundo sabe que campeonato estadual não é parâmetro para ninguém. Então, os caras ganham o estadual e esquecem que ganham o estadual. Ninguém liga, sabe? Então, pro Palmeiras, ele tem que aumentar o seu nível, tá? Inclusive, né, tem a Crefisa aí, tem dinheiro pra caramba, não contratou direito nessa temporada, então deve ter uma graninha extra, tá? Que deve ganhar o Campeonato Brasileiro, que ele vai ser campeão. Então, cara, eu se fosse Palmeiras, né, a diretoria do Palmeiras, eu já pensaria nos reforços, tá? Porque para ano que vem voltar a ser
o Palmeiras competitivo. O Palmeiras que dá medo nos adversários. Sabe que esse também dá, mas tipo, o que eu quis dizer é o Palmeiras, né, campeão da América por 2 vezes seguidas. O que nesse ano perdeu esse brilho. Mas ano que vem ele precisa se reforçar. Sim. Tudo bem, vai ser campeão brasileiro? Não importa. Tem algumas partes do esquema do Palmeiras ali que precisam de novos nomes e novos reforços. Tá? O Abel disse que vai manter a estrutura. Obviamente a gente não sabe, porque né, pode vir propostas milionárias para alguns jogadores, né, acabar serem vendidos. Então, o Palmeiras tem que se movimentar no mercado sim. Beleza? O que é loucura, né? Porque um clube que é líder do Campeonato Brasileiro, está dominando o campeonato desde o primeiro turno ali, precisa se reforçar. Né? Até parece meio que hipocrisia falar isso, mas a verdade é essa. Tá? Palmeiras, para manter o nível, na verdade, subir o nível, né? Que precisa subir o nível. Né? Ele precisa, sim, de reforços.